Olá, meus amigos. É Ercília Zilli quem está falando, da ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, e nós estamos passando noções básicas sobre transtorno bipolar, sobre a bipolaridade. E ontem nós falamos de um dos fatores de comprometimento nos estados mais graves, nos estágios mais graves da bipolaridade, citando um exemplo da área financeira, né, de como esse controle acaba esse descontrole acaba afetando a vida financeira de uma pessoa ou de uma família. Então são frequentes os casos em que essas questões acontecem e, portanto, é muito importante que a família seja alertada, mesmo que seja de uma ou duas vezes, sobre o que é o transtorno bipolar e como a família deve lidar. Por exemplo, se uma pessoa tem um descontrole na área financeira, ela não pode ter as contas da família. Então, quem vai ficar com isso? Pode ser que isso cause uma briga, mas pode também causar um pouco mais de segurança num caso específico como a bipolaridade. Outra coisa são as relações pessoais. As relações pessoais que vão desde um exagero, né? Talvez não haja um contato, uma amizade tão grande para a pessoa ficar tão alegre, aspas, alegre, quando vê você. Então a pessoa tem um exagero quando te encontra, te abraça, parece que são velhos amigos, e a outra pessoa fala, poxa, mas eu só vi essa pessoa uma vez, né? Então, em alguns momentos a gente vai observando um exagero nas relações. E um exagero também no grau de resposta agressiva, por exemplo, no trânsito, né? Uma pequena coisa que aconteça no trânsito já é motivo de uma grande briga. Uma conversa entre outras pessoas que aquela pessoa que tem o transtorno bipolar, imagine que estejam falando dela, ela já vai entrar e falando grosseiramente, gritando, enfim, tendo um comportamento extremamente inconveniente. Então nós estamos passando noções muito básicas, existe literatura específica que pode ser avaliada, existem outros trabalhos que são realizados aí que podem falar um pouco mais detalhadamente sobre o que é a bipolaridade e como lidar com ela. Então, já falamos que a importância da família. A família tem que participar de uma orientação para saber como lidar com o paciente. Uma outra questão é o tratamento. O tratamento da psicoterapia, ele vai passar também pela orientação da família e ser mais objetivo. Por quê? Porque é muito provável que a pessoa que tenha transtorno bipolar, ela só aceite o tratamento na hora da depressão, quando a pessoa estiver no polo da depressão. Por quê? Porque no outro ele acha que ele está ótimo e que o mundo é que está errado, né? Então, no momento em que a pessoa esteja em depressão, seria importante levá-la para o tratamento, porque é quando ela poderá aceitar. Porém, se ela não estiver tratada e medicada, quando ela oscilar para o outro polo, ela vai sumir da terapia. Então, o suporte medicamentoso é de fundamental importância, porque vai controlar todos os sintomas e vai permitir que essa pessoa tenha uma relação um pouco mais estável. Uma questão que a gente gosta de alertar é que como a pessoa que tem transtorno bipolar só aceita tratamento quando está no polo depressivo, é muito comum que elas sejam medicadas para a depressão, como se fosse uma depressão unipolar. Acontece o seguinte, a depressão o lado da depressão vai começar a ser tratado. E aí ela vai melhorando a depressão, e ela sai do ponto de equilíbrio e estoura, como a gente diz, e vai para o campo da euforia. Aí é mais difícil de segurar, aí é mais difícil de controlar e os transtornos sociais, financeiros podem acontecer de maneira bastante grave. Então é muito interessante e é muito importante que muitas vezes o tratamento dessa parte da depressão seja acompanhado de um outro medicamento que é o estabilizador de humor. Esse estabilizador de humor, ele vai, como que dizer para a depressão, você chega até aqui, mas agora você vai flutuar num campo de segurança. Essa é uma área médica, mas nós trabalhamos sempre em conjunto e esse é um ponto que precisa ser bem
avaliado, né? Então, nós temos ainda que abordar a questão da psicoterapia e das questões espirituais que envolvem o caso do transtorno bipolar, por exemplo. Nós esperamos vocês amanhã e continuamos falando sobre o transtorno bipolar. Espero você!